Bom, meu nome é Alfredo Barros, eu sou professor aqui da SPM e sou montador. Quando eu comecei a trabalhar com cinema, eu tinha vontade de ser diretor, depois eu fiquei com muita vontade de ser roteirista, né? Tinha um sonho de ser roteirista. Enfim, fiz vários cursos de roteiro, tentei participar de alguns projetos e tudo, não acabei indo para a área de montagem, né? E tem uma frase que eu vi num documentário assim, do Tarantino falando, que ele dizia o seguinte, que a gente fala assim, que o roteiro, a primeira versão do roteiro é o primeiro corte do filme, e a último corte da montagem, né, a última versão da montagem é a última versão do roteiro. Então a montagem e o roteiro, eles têm quase como se fossem dois lados da mesma moeda, assim, né? O roteiro pensa então toda a maneira como vai se traduzir uma história em imagens e sons, e na montagem a gente vai pegar tudo isso que foi filmado a partir do roteiro e vamos tentar trazer de volta aquela confusão de imagem e som do processo de produção. A gente vai tentar trazer aquilo de volta, aquela ideia original que tinha no roteiro. Só que o material filmado, somado com o roteiro, ele acaba potencializando possibilidades, assim, opções de se trabalhar essas imagens, construir sentido e construir narrativas e tudo, que vai, muitas vezes, vai além daquilo que era possível imaginar no roteiro. Então, o processo de montagem, ele é assim, o roteiro é o mínimo, é da onde a gente parte, e claro, a tendência é o filme crescer muito a partir do processo de montagem, né, em que ele vai se transformar naquilo que a gente vai ver no cinema depois. Tem uma coisa que eu penso assim também, tem alguns projetos que eu já experimentei montar sem ler o roteiro, tem alguns projetos que eu monto lendo o roteiro, porque, enfim, série de TV, por exemplo, eu preciso saber o que vai acontecer mais adiante num outro episódio, eu tenho que saber o que acontece em cada episódio. Mas alguns curtos que eu já montei sem ler o roteiro, tem uma coisa que é interessante que acontece assim, que na montagem a gente tenta ficar alheio a tudo aquilo que não pertence ao universo do material filmado, né? A gente tenta esquecer o roteiro, a gente tenta esquecer quem são os atores fora do filme, né? Uma coisa que eu falo assim, que o roteiro, ele é como um mapa, tá? Eu tenho, a partir do momento em que se termina a filmagem, e aí o diretor vem junto comigo para uma ilha de edição para a gente tentar construir o filme, às vezes, para quem está começando a escrever, está começando a fazer cinema, a ideia que as pessoas têm é, o que o montador vai fazer? Ele vai pegar o roteiro, pega as imagens, e ele vai colar exatamente como o diretor tinha previsto, e aí o filme, né, uma coisa mecânica, assim, o filme vai ser só a colagem daqueles pedaços para repetir aquilo que está no roteiro. Mas, assim, o que acaba acontecendo é que tem N possibilidades de durações diferentes, de interpretação diferente do ator, o elenco ele vai te oferecer mais de uma ênfase, né, para cada momento das cenas, e a gente vai ter que encontrar qual que é a mais adequada, o que tem mais a ver com a emoção que a gente quer passar naquela cena. Uma passagem de uma cena para outra, nem sempre isso está previsto no roteiro. Mesmo a ordem das cenas na montagem, a gente muitas vezes muda essa ordem por perceber, assistindo o filme, que o melhor momento para aquela cena entrar não era aquele que tinha sido pensado no roteiro, em função daquilo que se viu montado, né? Então, o momento em que a gente está montando o filme, ele nos faz perceber aspectos do filme, da narrativa, da emoção que o filme está passando, do ritmo, enfim, que pode alterar a ordem dos eventos, assim, que o roteiro é uma sucessão de eventos, assim, né? E, inclusive, a gente deleta cenas inteiras que a gente se percebe que a cena ela fica redundante, ela perde a importância no filme. Tem um filme que eu montei já, um curta, em que um personagem que era secundário acabou virando protagonista do filme. A gente transformou ele no narrador e, enfim, aquilo aconteceu na montagem. Durante o processo de montagem a gente percebeu que não estava funcionando algumas coisas, e aí aquele personagem que tinha poucas falas, a gente transformou ele num narrador da história. A gente botou, aproveitamos cenas extras dele que tinha ali, e colocava textos como se ele estivesse pensando, e aí ele acabou ajudando a contar a história. Então, tem coisas claro, que a gente respeita ao máximo o espírito do roteiro, né?
Eu acho que é isso que o roteiro tem que passar, uma bússola, assim, é um direcionamento, né? Mas o montador, junto com o diretor e aquele caos de imagem e som e tal, ele vai tentar achar a melhor maneira de fazer com que essa história chegue até o público. O roteiro é uma ideia, né? Ele aponta para uma direção, assim. E o diretor, junto com o montador, assistindo todo o material bruto, né, que é gerado durante um processo de filmagem, é, a, a tendência é a gente ir, né, o que se busca na montagem é sublimar o roteiro, né, a gente usar o roteiro como base de lançamento, e o filme ele vai além disso, assim.